Oi, gente! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Sou a Samara do canal Voluntária na Inglaterra e hoje eu vou falar pra vocês quanto custa morar aqui em Londres como um casal. Então, eu vou falar o valor total das coisas que eu pago e aí é só vocês dividirem pra dois, que seria o valor individual, né? Então, vamos lá? Certo! Então, a coisa mais cara que tem aqui é o aluguel. Com certeza vocês já ouviram falar, né? E eu acho que, na verdade, é no mundo inteiro o aluguel sempre é a coisa mais cara. Então, eu acho que eu vou começar falando as coisas mais baratas ou menos caras, né? E daí eu vou deixar o aluguel pro final do vídeo. Então, se você quiser saber mais, continua assistindo. Eu peguei aqui o meu tablet, que daí eu vou dar uma confirmada nos valores, né? Fiz uma colinha aqui pra vocês. Vou começar falando que aqui, nesse país, a gente paga gás, além de eletricidade e tudo mais. Então, isso vai depender muito das casas, porque algumas casas são tudo elétricas, outras casas ele tem gás. Geralmente as casas um pouco mais antigas, né? Essa daqui tem gás, então a gente paga o aquecimento a gás e a eletricidade tudo junto. Então, significa que é o mesmo provedor, a mesma empresa. A gente paga por mês, agora, né, no verão, a gente paga 40 pounds por mês. E no inverno tava chegando de 80 pounds a 120 pounds por mês. Depende muito também se a gente usa o aquecedor a todo momento e tudo mais. Então, geralmente a gente, né, trabalha o dia inteiro, fica em casa só pequena parte no dia da manhã, final de semana e à noite. O gasto não é tão alto assim. Mas é 80 conto, tá? 80 libras, no geral. Algumas pessoas, elas preferem fazer um acordo, um contrato que a empresa, ela já faz já estima, né, quanto que você vai gastar no ano, sendo no inverno e no verão, e daí ela divide esse valor em 12 parcelas e ela te dá uma média. Então, você paga todo mês o mesmo valor, mesmo que você use menos no verão, mesmo que você use mais no inverno. A gente preferiu... Na verdade, quando a gente mudou pra essa casa aqui, eu não fiz nenhum acordo, nada. Eu só me cadastrei, né, pra poder iniciar os pagamentos e tudo mais. Então, eu não tive essa atenção a esse detalhe de fazer a negociação pra ver o que seria melhor, né? Então, a gente, na verdade, paga no verão, paga menos e no inverno paga mais. Talvez saia um pouco mais caro dessa forma, mas é o que a gente tem feito até o momento, tá? Tivemos outra experiência em outras casas, mas estou falando o que a gente faz nesse momento agora. Além do gás e da eletricidade, a gente também paga pela água. A água já foi muito mais barata, de verdade, em outros lugares que a gente morou. Depende muito da região também, né, e qual vai ser o provedor. Então, nessa casa aqui que a gente mora, a gente é fornecido pelo Thames, que né, Thames, que é aquele rio famoso de Londres e tudo mais. Então, a empresa que trata esse rio, eles fornecem água pra gente. Então, a gente é cobrada pela água de consumo e pela água de tratamento. Então, né, seria... Digamos que o esgoto também está incluso, tá? Então, a gente paga cerca de 45 pounds por mês. Além disso, aqui, diferente do Brasil, a gente também paga pelo IPTU. A casa não é minha, só moro aqui e a gente tem que pagar pelo IPTU também. Como que o governo ele faz isso? Quando você cadastra, quando você muda de casa, né? Se você aluga, você tem que registrar quantas pessoas moram no local e daí ele vai dar uma média de valor que vai ser por pessoa. E o valor do IPTU também vai depender demais da região que você mora. Então, se for uma região mais prestigiada, né, vai ser um pouco mais caro. Se for uma região mais simples mesmo, de bairro e tudo mais, o valor vai ser mais em conta. Aqui nessa casa, nós pagamos o valor de 180 pounds por mês pro IPTU, né, que eles chamam de Council Tax. E aí, a comida, que com certeza é uma coisa assim que varia demais de semana para semana, como que a gente tá, se vai receber visita ou não. A gente faz compra semanal aqui porque as coisas no mercado são muito frescas, vencem muito rápido. Por exemplo, pão, a gente compra pão, que na verdade é o pão de forma, né? A gente tem que manter na geladeira, porque se você deixar do lado de fora, ele vai mofar.
por conta da umidade, por ser fresco e tudo mais. A compra a gente faz semanalmente e varia muito, então vou dar uma média semanal de 100 pounds por semana, né, 100 libras por semana para nós dois, e aí daria cerca de entre 400 e 500 por mês. Mas aí, novamente, vai depender muito se a gente vai receber visita ou não, se eu vou fazer compra semanal ou se é uma semana que a gente tá, sei lá, doente, e daí vai ficar gastando mais, né, comendo fora e tudo mais. É bem variável esse valor. E aí a gente também tem os custos, né, com carros, automóveis, transporte e tudo mais. Nós não somos muito de sair de casa, então geralmente a gente fica, tipo, mais em casa, curtindo o aluguel, né? Porque a gente paga caro. Então a gente prefere ficar um pouco mais em casa e tudo mais. Quando a gente vai pra trabalhar ou vai visitar amigos, passear pra fora, a gente prefere usar o carro. A gente tem 2 carros, né? Eu tenho meu carro, meu marido tem um carro dele. Eu não vou falar valores de carro agora porque eu quero gravar um outro vídeo específico falando apenas sobre isso, porque tem alguns custos que eu preciso, tipo, explicar e tudo mais. Então, até se você quiser ter um carro aqui no Reino Unido, é legal você entender todos os valores, porque a gente sabe que aqui carro pode ser um pouco barato, mas tem tanta coisa que tá, tipo assim, envolvida, sabe? Tem muitos preços, muitas coisas assim que você precisa pagar pra sustentar esse estilo de vida, né? De ter o seu próprio carro aqui também. Que não é que nem no Brasil. Assim, no Brasil, na verdade, é obrigatório, por exemplo, ter seguro. Mas nem todo mundo tem, sabe? Então, aqui, se você for pego sem seguro, já era. Vão prender teu carro, vão te, talvez, prender, ou você vai pagar uma multa, vai perder tua carteira. Então, tipo assim, é bem arriscado. Tem coisas que não tem como evitar, sabe? Então, eu quero gravar isso num próximo vídeo. E aí tem um custo agora, que é o mais caro, né? Que é o temido aluguel. Quanto que custa morar aqui em Londres, né? O lugar que a gente mora hoje é uma casa, entre aspas. Tem um nome próprio pra isso, mas eu não lembro agora no momento. E a gente mora praticamente... É tipo uma casa. A gente mora no andar de baixo. E daí eles alugam também um andar de cima pra outra família. A gente mora numa casa que tem uma sala, uma cozinha, uma sala de jantar, digamos assim. Tem o nosso quarto. Dessa vez a gente escolheu um lugar que tenha jardim e aí tem um banheiro. O espaço é bem grande comparado aos outros lugares que a gente já morou e comparado à média das casas aqui em Londres. Eu acho que é um valor que vale muito a pena. Eu vou tentar gravar um tour para você em algum outro momento também para vocês verem como que é essa casa e para vocês me darem a opinião de vocês também se esse valor vale a pena ou não ser pago, tá? Sem mais delongas, o valor que a gente paga atualmente é 1.500 libras por mês para 2 pessoas. Eu acho que é um valor ok para essa casa, por estar numa região assim de Londres também, né? A gente não tá na região central, estamos mais pro norte de Londres, mas essa parte norte também é uma parte mais não rica, mas é uma parte que tem as pessoas têm mais dinheiro, sabe? É onde os negócios bons estão, onde as pessoas se aposentam e se mudam pra cá, a qualidade de vida também é muito boa, é um pouco mais segura. Acredito que é uma região super boa de se morar. E pra mim o valor ele vale a pena, né? Pelo tamanho da casa, que eu vou mostrar pra vocês em algum outro momento. Então é basicamente isso, né? A vida em Londres não é tão barata, né? Infelizmente. Mas é a vida que a gente escolheu ter no momento. E acredito que a gente tá bem feliz morando aqui, na verdade. Porque toda vez que a gente recebe família, amigos, tá muito mais perto dos aeroportos, né? Tá muito mais perto dos lugares, dos pontos turísticos. Então é um estilo de vida que a gente tem conseguido sustentar até o momento e tem deixado a gente feliz, é o que mais importa, né? E nós já moramos em outros lugares também, então quando a gente se mudou para Londres em 2022, nós moramos numa casa compartilhada com outras pessoas, com outras 2 pessoas. Alugávamos um quarto que era enorme, era tipo um quarto duplo, e a gente pagava cerca de 950 libras por mês. Eu não tinha muita noção, assim, de valores e tudo mais. Como a gente veio pra Londres e não tinha onde morar, então a gente aceitou a primeira coisa que apareceu pra gente. Mas pensando hoje em dia, tipo, 950 era muita coisa pra um quarto só, que teria que compartilhar o resto da casa, sabe? A gente compartilhava a cozinha, a sala, que a gente nem usava, e compartilhava o banheiro, que pra gente era a pior coisa do mundo.
A gente ficou 6 meses nessa casa inicial. E aí, a nossa meta pro próximo, né, pra próxima mudança seria alugar pelo menos um quarto que tivesse o banheiro incluso. Encontramos um lugar assim, a gente pagou 1.100, eu acho, por mês. A gente tinha o nosso quarto também, que era gigante. E tinha o banheiro, que era só pra gente também. O banheiro era maravilhoso, tinha muita luz natural. Era um lugar que era, assim, a temperatura se adaptava ao estilo, né? Por exemplo, se era frio, não era tão frio, era confortável de ficar dentro de casa. Então, assim, foi um lugar que eu gostei demais e tinha muita luz solar. E eu conseguia ver o pôr do sol pela janela da frente e eu conseguia ver o nascer do sol pela janela dos fundos. Era um lugar, assim, que eu amava de ficar, só que tinha muita, muita escada. E a gente dividia a cozinha, e dividia a cozinha com pessoas de outras culturas, que a comida, infelizmente, não era o nosso forte, sabe? Então, quando essas pessoas cozinhavam, era muito horrível o cheiro. Assim, não quero criticar comida, né? Eu não gosto de falar mal de comida e tudo mais. Só que, sério, o cheiro era muito ruim. E como a gente morava no último andar, o cheiro subia inteiro lá pro flat da gente. A partir dali, a gente decidiu se mudar novamente e nós alugamos como se fosse uma casa, só que só pra gente de novo, só que sem ter que dividir nada. Também foi muito bom. A gente se mudou pra esse lugar e a gente passou um ano e meio, eu acho. Nós pagávamos 1.400 de aluguel por mês e as contas eram inclusas, então não tinha tanto gasto assim, né? Era só tipo aluguel e tudo mais. E era legal também. Tínhamos uma sala, um banheiro, uma cozinha, o quarto também, que era super espaçoso. Tinham muitos armários para guardar coisas, né? As bagunças. E tinha muita luz solar também, era bem legal. Só que a dona morava no andar de baixo. Então ela era meio chatinha, assim, com visita, sabe? Recebia visita, ela não gostava. E aí ficava perguntando: ai, mas vocês lavam roupa todo dia? Porque a conta tá vindo mais cara. Então, tipo assim, reclamava da quantidade de lixo que a gente jogava na lata de lixo, tipo, eram umas coisas assim, bem básicas, sabe? Mas ela enchia o saco por isso, então a gente não gostava disso, que eu falei assim, meu, não moro com os meus pais, não moro com família por perto, porque tem que ficar dando satisfação pros outros, não faz sentido nenhum. Então, a vantagem era que a gente não pagava essas contas extras, né? Pagava apenas o aluguel. Só que a desvantagem é que essa senhora, a dona da casa, ela enchia muito o saco. Assim, não foi uma coisa muito prazerosa, né, pra gente. Ela até ofereceu a gente renovar o contrato por mais um ano, pagando o mesmo aluguel, sem ter aumento nem nada. Só que a gente preferiu se mudar. E também aqui nesse país, se você pagar as contas, né, tá registrado no teu nome, isso ajuda a melhorar o seu crédito, né, o seu pontos de crédito, não sei como que fala no Brasil, não lembro mais, mas é que a gente chama de score. Ajuda a melhorar, então no futuro, por exemplo, se você quiser financiar alguma coisa, ou comprar uma casa, ou um carro e tudo mais, eles conseguem verificar o seu crédito, né, o seu histórico, tipo o Serasa no Brasil, sabe? E daí, se você tiver uma pontuação boa, você consegue receber coisas melhores, sabe? Ter ofertas melhores, propostas melhores. Então, a gente decidiu se mudar novamente. Então, foi pela, deixa eu ver, 1, 2, 3. Então, a gente estaria se mudando pela 4ª vez. E a gente escolheu se mudar para um lugar onde tivesse que pagar as contas separadamente. E a gente também ficaria livre de trazer pessoas que a gente quisesse, de onde quisesse. Se a pessoa quisesse passar uma semana na minha casa, tudo bem, um mês e tudo mais, sabe? Então a gente se mudou novamente. Fomos para uma casa. Na verdade, era como se fossem uns apartamentinhos. E a gente morava no terraço, né, no andar de baixo. E aí tinha o quarto, uma cozinha bem grande também. E uma sala e o banheiro maravilhoso, lindo. Tipo, a casa era renovada e tudo mais. A gente ficou lá por 4 meses, porque a dona que morava tinha se mudado, né, pra Escócia, ela decidiu que queria voltar pra Inglaterra e ela ia voltar pra casa dela. Então, simplesmente isso. 4 meses depois que a gente se mudou, eu não tinha nem aberto todas as caixas ainda, ela decidiu voltar, então a gente precisou sair. Aí a gente veio pra essa casa que nós estamos agora,
né? Que aumentou também o aluguel, ficou um pouco mais caro, né? 100 pounds mais caro. Só que em comparação a gente, né, tem jardim, o espaço, tipo, é gigantesco mesmo. A gente nem precisa disso, na verdade. A gente aluga mais essas casas grandes para poder caber família e amigos, né, que querem visitar Londres ou visitar a gente e tudo mais. A vida é uma loucura, né? Então, o que a gente tem em mente é, tipo, mas pra que pagar aluguel caro? Mas pra que alugar casa grande? Gente, a gente só vive uma vez. Eu não sei como vai ser o meu futuro amanhã, ou daqui um mês, ou daqui um ano, sabe? Então, o dinheiro que eu tenho hoje é pra ser gasto hoje. Lógico que eu vou ter minha reserva de emergência e tudo mais. Mas, né, eu quero que as pessoas também consigam usufruir das coisas que Deus me proporcionou. Então, por exemplo, se eu tenho uma casa grande, vou conseguir receber mais gente. Então, exemplo, Natal do ano retrasado. Meus pais vieram, os pais do meu marido vieram, o irmão dele veio, minha família veio, minhas irmãs vieram, meus amigos estavam juntos. Todo mundo conseguiu dormir e ficar na minha casa. Então, tipo assim, são coisas assim que me fazem, tipo assim, não colocar preço nas coisas, sabe? Porque são esses momentos que fazem valer a pena todos esses investimentos, né? Sei que é uma coisa que não vai retornar, mas foi um investimento no momento, coisas que alegrou todo mundo, então a gente também fica alegre com isso, sabe? Então é isso, esses são os valores, né, de morar em Londres. Deixa eu mostrar o total pra vocês que a gente paga por mês, certo? Então eu fiz o cálculo aqui. E o total por mês seria 2.300, digamos assim, só arredondando pra cima, sabe? Por causa dos custos variados. Então, se dividir pra 2, fica tipo 1.100, 1.200. Eu acho que não é pesado, porque é uma vida, né, que a gente tá vivendo aqui, a gente tá conseguindo comer bem, vai no mercado, compra o que quiser, não tem esse negócio tipo, ai meu Deus, não posso comprar isso. Ai, não posso comprar aquilo. Não, a gente não tá nem aí. Tipo assim, a gente trabalha pra isso. Vamos comprar, vamos comer. E é isso aí, sabe? A gente vive bem também. Se tá com frio, coloca o aquecedor on, liga o aquecedor. Quer tomar banho? 20 minutos, 30 minutos, pode tomar um banho, sabe? Ninguém vai ficar enchendo o saco. Então, a gente vive bem. Lógico que a gente pensa na natureza, né? Mas, tipo assim, não tem esse negócio de ficar regulando porque, a conta vai vir cara. Não, é uma vida que a gente quer ter. E a gente tem que viver a nossa vida mesmo, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Então, por exemplo, tem essa questão da guerra aí fora. E se a guerra acontecer aqui amanhã, entendeu? Tipo assim, o que a gente aproveitou da vida até o momento? Não é tempo de ficar com mesquinhagem, né? Então a gente tem muito esse pensamento também de aproveitar a vida. Então eu acho que vale super a pena os valores que a gente paga atualmente. A vida em Londres é cara, lógico, né? Se comparar com a vida no interior e qualquer outra cidade fora de Londres, mesmo que seja, sei lá, 10, 20 minutos fora de Londres, vai ser muito mais barata. Mas até o momento a gente tá ok. Pra não ficar apenas minhas palavras, convidei um amigo para gravar um vídeo também sobre os custos de morar no sul da Inglaterra. Ele mora a cerca de 2 horas de Londres. Não é longe também, a cidade é maravilhosa, ele tem tudo que ele precisa lá. E eu vou trazer um pouco dos valores que ele gasta no mês também pra gente dar essa comparada, pra ver se faz sentido ou não. Porque às vezes a diferença é bem pouquinha, então você consegue, né, morar em Londres e tudo mais, se esse for o seu sonho. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau! Ah, não esquece de deixar os comentários aqui. Fala pra mim quanto que você paga de aluguel. Se você mora em qualquer outro lugar aqui do Reino Unido. E se você também mora no Brasil, quanto que você tá pagando lá atualmente? Eu sei que aluguel no Brasil é extremamente caro, absurdo, porque quando a gente morava no Brasil, a gente procurava casa pra alugar. Era bem difícil, sabe? As casas pareciam, tipo, cativeiro, as pessoas não cuidavam muito bem e queriam cobrar valores extravagantes, que não faziam sentido nenhum. Então deixa aqui pra mim, pra eu saber que vocês assistiram o vídeo até o final, tá bom? Não esquece de dar like e manda pra um amigo seu, que tenha curiosidade de saber como que é a vida aqui em Londres. Então é isso, tchau!